e começamos agora o nosso 5º dia do Mover da Cura. Sim, 5 dias já se passaram desses 21 dias que a gente está movendo essa energia. O tempo voa, de fato. Mas o que é o tempo diante a eternidade que a gente tem em compreender a consciência, em expandir a consciência cada dia mais, em estarmos conscientes. E para mim, estarmos conscientes já é a premissa base, ou já é o estado de cura. Mas tem uma pergunta que ontem ecoou em mim, assim, ecoou dentro de mim, que foi perguntado para mim e eu falei, eu vou estender isso para as pessoas do Mover, que é: a gente realmente quer a cura? E a pergunta foi feita assim, especificamente para mim: você realmente quer a cura? E aí eu estendo isso a vocês. Você, Lili, Anderson, a Cláudia e quem for assistir isso aqui num outro tempo. Você realmente quer a cura? É uma reflexão, né? E ao mesmo tempo, se vocês forem se perguntar assim, de pronto, eu realmente quero a cura, imediatamente vem uma resposta. E não julgue essa resposta, não julgue que sim, eu quero muito ou não. Não faça esse julgamento agora, porque a gente vai discorrer sobre essa pergunta. Você realmente quer a cura? Desculpa ter que repetir tantas vezes essa pergunta, mas ela precisa ser respondida antes da gente começar. E volto a dizer, não julguem a resposta. Se vier não, respire. Sabe por que foi me feito essa pergunta ontem? Sabe por que eu estendi essa pergunta hoje para o 5º dia do nosso mover? Uma, para a gente ir subindo o nosso nível de consciência, de expansão da consciência e de maturidade, dentro até aqui do próprio mover. Maturidade espiritual, maturidade emocional para lidar com a informação mesmo. Vocês percebem que a gente começou com um tanto de gente, aí tem gente que já sai na primeira, não espera nem um pouquinho mais, porque às vezes não tem maturidade. E eu não tô falando de idade, não, tô falando de maturidade para segurar um pouco mais, para falar, não, deixa eu ir um pouco mais, deixa eu ver se eu entendo um pouco mais, deixa eu ver se eu sinto um pouco mais. E não é um julgamento, gente. Porque às vezes a pessoa realmente não pode estar aqui 8h15 da manhã e vai assistir em outro horário. Não é um julgamento. Mas a gente tem que estar maduros para no 5º dia, em apenas 5 dias, a gente se deparar com essa pergunta. E não é para não vir, mesmo que vir amanhã, ou não aparecer nunca mais, ou ficar se julgando porque se a resposta foi aí imediata, não, eu não quero a cura. Se a resposta foi não, é aí que a gente vai ter que insistir. E se for sim, que bom, mas a gente também vai ter que insistir. Porque o sim também carrega a responsabilidade. Sim, eu quero cura, então eu tô responsável por isso. Eu subo em nível de maturidade, de responsabilidade diante
a essa resposta. E se for não, ou seja, se for sim ou não, o que a gente tem de fato que descobrir é quais são os incentivos que nós estamos tendo para continuarmos doentes. E doentes eu falo num espectro grande, seja doentes de uma doença, doentes emocionalmente, doentes de sermos buscadores, sabe, loucos por busca, por insanos por informação, e aí não chega em ponto nenhum e não aplica nada. Doentes até espiritualmente, porque tá cheio de dogmas, cheios de crenças, cheios de pode e não pode, doentes da desistência precoce das coisas, doentes do aceleramento por galgar coisas. Eu já tive nesse lugar. Doentes por estarmos ou sermos ainda ignorantes. E com muito amor que eu falo isso, porque eu também me coloco aqui. Essa pergunta foi feita para mim. E quando eu falo ignorantes, não, eu não sei sobre tudo e tô longe de saber. E tenho e resvalo e me deparo e tropeço nas minhas ignorâncias, sejam elas por julgamento, sejam elas por falta mesmo. O quão a gente quer a cura. O quão a gente quer descobrir quais são esses incentivos para a gente continuar doentes. Eu sei, gente, que eu já peço perdão de início. Parece brutal essa abordagem, a de hoje. Talvez vão ter outras nesse tom. Mas a gente se curva para isso, a gente respira. Toda vez que parecer muito forte e muito brutal para vocês. Mas saibam, vocês, nós, vou me incluir, nós temos ganhos secundários na nossa doença, na nossa dor, na nossa confusão, na nossa ignorância. Mas, Mari, quais ganhos secundários são esses? Atenção, validação, e eu ergo minha mão aqui, validação. Dos outros, é claro, de mim mesma, é claro. Desculpas para evitar mudanças difíceis. Aqui, no contexto das águas de Micael, na casa das águas, no mover das águas, a pessoa só se cura quando realmente decide abandonar o que a mantém presa na baixa frequência. Só que o que te mantém preso precisa ser descoberto. Meu Deus do céu, precisa ser descoberto. Por isso que chama autoconhecimento ou investigação. Por isso que a gente se indaga, por isso que a gente faz perguntas para si, perguntas para Deus, Pai Todo-Poderoso.
E à medida que a gente decide abandonar o que mantém a gente preso na baixa frequência, e a gente sabe o que é uma baixa frequência. A gente se depara com ela todo minuto, toda hora, todo dia. A gente sabe. Porque nós somos adultos. E se a gente olha para ontem, faz uma reflexão de ontem, você vai saber onde pegou. E se você olha para hoje, que você acordou e já acordou um pouco irritado e sei lá, e já com aceleramento do dia, das rotinas, você sabe se você olhar onde você está preso. E a cura, gente, ela fala disso. A gente querer se curar é querer tocar num ponto que é muito crucial, que é a expansão da consciência. Assim, você sempre tem que estar expandido. Mas, Mari, a expansão, ela é esse alargamento, e na hora que retrai um pouco, o que é que eu faço? Na hora que eu baixo a frequência, o que é que eu faço? Quase que instantaneamente tem que expandir de novo. Porque nós estarmos na expansão da consciência, a gente chega num lugar que é para além do sofrimento. Gente, e acreditem em mim, por favor. Nós precisamos treinar isso. Nós precisamos treinar nossa mente para ela se tornar consciente, porque a consciência está aqui. A consciência está aqui, está expandida, está operante, está reluzente, está esperando que a gente viva consciente, viva nela, viva na consciência. Agora, a mente que divaga, a mente que fica buscando lógica, a mente que fica buscando validação, vitimização, a mente que acha difícil. E não dá pra gente tirar a mente. Deixa eu tirar. Deixa eu silenciar. Não dá. Sinto te falar, por mais a meditação mais top das galáxias não faz isso. É claro, ela abranda, ela te coloca em outro estado, mas ela não para a mente. Agora, o que a gente precisa acreditar é que a mente precisa ser treinada, bem treinada e expandida, tão quão a consciência é, para se tornar uma mente consciente. Aí, nós vamos estar um pouco mais protegidos contra os nossos erros, contra os auto-enganos, sabe? Mari, como que eu treino a mente? Como é que você faz isso? Como é que se treina uma mente como se treina na academia, como se treina num crossfit? Quase assim. Um dos pontos cruciais do treinamento, que talvez eu acho que possa ser até o único, é a gente entender que não tem uma solução mágica. Não tem. Nem Águas de Micael é uma solução mágica. Pelo contrário, ela ela revira e mexe a gente, né? Não tem essa solução mágica. Agora, um bom treino fala da gente mudar a forma como a gente enxerga a vida. E isso, gente, tem que ser treinado. E não é uma mudancinha. Deixa eu mudar um pouquinho. Não, precisa ser uma mudança radical. Ontem eu ouvi essa palavra radical e gostei. Precisa ser uma mudança radical. Não dá pra ser assim, eu vou pra academia e vou começar uma vez por semana e aí vou ver. Não.
Precisa ir todo dia para academia para ter resultado, para começar a viver bem treinado, para ter mudanças no corpo, para ter um cardiovascular bom. Precisa ir todo dia. Então, se a gente quer a cura, a gente precisa mudar a forma como a gente enxerga a vida. A gente precisa entender, gente, que tudo coopera para o bem e se alinha a isso. E aí a cura se torna natural. Eu fui levar a Júlia na escola e na hora que a gente estava voltando, a gente cruzou no elevador. Tem um moço aqui no meu prédio, ele tá passando por um câncer. E eu vi ele a semana passada e ele tá bem abatido e tal, só que eu vi ele faz alguns dias que eu não vejo e vi agora. Nossa, e ele definhou. Ele tá alaranjado, ele tá definhado. E aí eu falei pro Thales, nossa, como esse moço piorou da semana passada para agora. Ele falou, o câncer dele é muito grave. Nos linfáticos, linfonodos, enfim. E eu falei, nossa, mas ele parece tão novo. Ele falou, ele tem 41 anos. Aí eu entrei, foi agora isso. Eu entrei, eu falei, amor, na hora que eu terminar a cura aqui, vamos pegar a garrafinha, que eu tô com a garrafinha aqui, e vamos levar pra ele. Thales falou, vamos. E aí, numa reflexão breve, eu falei, nossa, e hoje eu vou falar uma coisa mais densa, né? Mais pesada. Vou perguntar pra eles e pra mim mesma o quão eu quero ser curada. E aí, falando aqui, né, dessa mudança de enxergar a vida, como é que esse homem tá enxergando a vida? Como é que ele tá vendo isso, né? Será que ele tá entendendo que tudo coopera pro bem e que estar alinhado a isso, a cura se torna natural? Será que ele talvez esteja vislumbrando que a morte pode ser a cura? E ao mesmo tempo eu olhei para a esposa dele, muito jovem, assim, e ela deu bom dia, assim, a gente topou no elevador. Bom dia. E eu tomei um susto. Você toma um susto, assim, né? Eu olhei pra ele, vi aquela condição, eu olhei pra ela. E ela, com certeza, está enxergando a vida de outro jeito. Pela reação que ela teve. Será, gente, que a gente não tem que descobrir quais os incentivos que faz a gente continuar doente? Atenção, validação, desculpas para evitar mudança difícil. E eu tô pegando aqui na gente porque até segunda ordem, quem tá aqui comigo no Mover não tá com uma doença terminal. Não que a doença dele justifique alguma outra coisa. Mas a gente não tá nessa condição tão brutal, tão terminal mesmo. A cura, gente, é a gente se elevar em frequência para um nível onde o sofrimento não encontra espaço para existir. E eu vou entregar essa garrafinha para ele com essa frase. Eu vou falar, eu não tô te dando uma solução mágica, mas talvez eu tô te abrindo uma consciência, um nível de consciência, te colocando uma frequência aí, onde o sofrimento não vai ter espaço. Mesmo você estando sofrendo
horrores no corpo. Eu gostaria que vocês bebessem da água. Eu não vou beber hoje porque eu vou dar para ele. E aí a gente ancora essa energia de cura para nós, para esse rapaz. Eu não sei o nome dele, mas que a gente possa juntos vibrar isso, porque não existe coincidência, não existe acaso de eu me deparar com essa cena que foi agora, 5 minutos antes da gente abrir aqui. Vamos beber? Como símbolo eu vou beber minha água aqui, tá? E a garrafinha eu vou levar para ele. Cura é a gente elevar a frequência para um nível onde o sofrimento não encontra espaço para existir. E isso, gente, dá uma liberdade. Se vocês falarem aí internamente, podem até falar alto, né? Só peço para não ligar o microfone. Mas se vocês falarem essa frase, cura é elevar a frequência para um nível de consciência onde o sofrimento não encontra espaço para existir, sintam no corpo, ainda mais que a água entrou agora, né? Essa liberdade. Então, cura é elevar a frequência para um nível de consciência onde o sofrimento não encontra espaço para existir. Percebam como dá uma liberdade? Percebam como a gente sobe num grau de responsabilidade? E até a gente vislumbra a autonomia mesmo? E percebam, gente, como uma simples frase faz a gente ter uma tomada de decisão perante aquilo. Então, se eu decido entrar em níveis altos de consciência, e quando eu tô ali consciente, eu me torno consciente, não é que eu estou, né? Porque parece que estou, eu entro e saio. Quando eu me torno essa pessoa consciente, o sofrimento não encontra espaço. Vocês percebem que isso é uma tomada de decisão consciente? Vocês percebem que isso fala sobre... Na verdade, isso vai significa, na verdade, que ninguém pode fazer esse processo, essa virada de mentalidade, esse assumir de responsabilidade por vocês, que isso é individual. É um estado próprio. É um assumir responsabilidade pelo seu estado próprio. Se a gente quer se curar, a gente tem que parar de terceirizar a nossa cura. Seja para os médicos, seja para os nossos mentores, e eu falo pessoas, sejam para os nossos gurus, a gente precisa assumir o comando. A Lili Anderson teve com a gente na mentoria de vida. E uma das chamadas que eu sempre carreguei dentro da mentoria de vida é que seria a última mentoria das pessoas que passavam ali. Porque era uma mentoria de vida. Porque ali a gente carrega as pessoas. A gente
preenche as pessoas de um alto nível de autonomia, para elas se tornarem livres do sofrimento e não dependerem mais. E eu não digo assim, não, então a partir dali nunca mais busque nada. Não, não é nem por isso. É pelo fato das pessoas entenderem que elas precisam assumir o comando. E é o comando de tudo sobre tudo. É o comando da própria consciência, é o comando de estar responsáveis, de ser responsáveis, de ter uma responsabilidade. É o comando de compreensão da ação de graça e ter essa ação alinhada à graça. Foi dito isso ontem. Não é ficar se carregando com promessas vazias, soluções místicas, sem fundamento. Tem muita coisa aí, gente. Eu transito nesse universo, eu vejo. Tem muita solução mística que não tem fundamento. E às vezes algumas que até têm fundamento estão sendo usadas assim, de uma forma desnecessária. Estão sendo usadas como muleta. Ah, vou lá e vou fazer mais um. Aí vai, faz. Aí tem aquela ação da dopamina, né? A dopamina vem e tal. Aí depois, mas não foi. Aí vai, faz de novo. Ou faz um processo, ou faz, enfim, faz uma mentoria, ou faz, enfim, vai fazendo. E não se preenche. E não enxerga em lugar nenhum. E deposita a expectativa no próximo e vai. A cura, gente, ela já está disponível para quem tiver disposto a treinar a sua mente, a treinar as suas emoções, a treinar o seu físico. Sim, físico, ir para academia, entrar no CrossFit, fazer triatlon, Ironman, não sei. A cura está disponível para fazer, para quem estiver disposto a fazer esse trabalho, esse treino mental, de estar consciente 100% do dia, de não viver emocionado. E emocionado eu falo vitimizado, melancólico, depressivo, sofrido. E o físico também. Com os músculos fortes. Com toda a circulação boa. A cura está disponível. Sabe por quê? Quando você está disposto a estar e treinar diariamente a mente, as emoções, o seu físico. Pensa comigo. Você não se distrai. E se você não se distrai, você não abre espaço para o sofrimento. Você se torna livre dele. A gente precisa ser honesto, gente, suficientemente, brutalmente honestos, para a gente saber, olhar, ver, se perguntar se ainda tá, né, se ainda tá aquela coisa muito ofuscada. O que tá prendendo a gente nesse mal?
Por que você está preso ao que te faz mal? Por que você está preso ao que te faz mal? Gente, ninguém permanece em um estado de sofrimento sem que haja um motivo, mesmo que inconsciente. Cristo, quando ele ia realizar uma cura, um milagre, enfim, ele perguntava. Vocês sabiam que ele perguntava antes de realizar a cura? Sabe o que ele perguntava para as pessoas? Queres ficar são? Cristo perguntava, o Filho do Pai. Ele perguntava, queres ficar são? Parece óbvio, né? Quem que não gostaria de ser curado? Por ele. Mas a pergunta era crucial, porque ela expunha a pessoa. Sabe, gente, muitos de nós, mesmo no sofrimento, a gente não está pronto para a cura. Porque a nossa identidade está atrelada à dor. E eu gostaria que vocês não pensassem em ninguém, porque imediatamente parece que a gente pensa em alguém. Nossa, então a pessoa vive naquela mazela, naquele sofrimento, e realmente a identidade dela tá muito ligada à dor. Não, eu não quero que vocês pensem no outro, eu quero que vocês tragam tudo isso para si. Será que não sou eu que carrego o sofrimento? Porque minha identidade está atrelada à dor? Será que eu não sou a vítima das vítimas? Será que eu quero ficar são? Será que se Jesus aqui, ó, materializasse na minha frente, Jesus do céu, que bom homem que você é, o Salvador, veio me curar, me salvar de tudo, das minhas dores emocionais e tal. E aí ele pergunta, queres ficar são? E você engole. Tá, eu quero, mas eu vou ficar pelado. Porque se você me tirar todas as dores, quem sou eu? Se você me tirar todas as reclamações, todo esse meu ímpeto de julgar o outro, quem sou eu? Então, eu quero que vocês internalizem isso. Será que vocês estão prontos para a cura? Será que a identidade de vocês não está atrelada a essas mazelas, a essa dor, a doença? Será que você não construiu a vida em torno da doença física, emocional, espiritual? Será que curar-se não vai significar perder a vantagem de continuar doente? Poucos sabem, mas na hora que Jesus foi curar o paralítico, ele perguntou. Ele perguntou para ele: você que está aí tanto tempo, será que você vai saber quem você é em outra condição? Olha só.
Isso, gente, se conecta diretamente com a ideia dos incentivos ocultos que permanece a gente doente, tá? Então eu vou abrir de novo esse leque do doente. Seja doença física, emocional, espiritual. Por quê? Porque esse incentivo oculto, ele carrega o recebimento de atenção, de cuidado, né? Cuidado, de justificativa para evitar a responsabilidade. Ah, mas então eu tô doente, eu sou doente, eu estou nessa condição. Medo do que vai vir depois da cura. Porque a cura, ela exige mudança. Imagina pro paralítico, curou. Ele tem que andar. O cego voltou a visão, ele tem que ver. Exige ação, exige mudança, existe visão de um mundo novo. Uma das grandes provocações de Cristo, e ontem isso me bateu fortemente, porque assim, eu fui provocada instintivamente, intuitivamente, dentro de mim, do meu ser. A cura não é apenas a remoção da doença, mas a disposição de viver plenamente, sem precisar mais dela. Na hora que foi me dito isso, eu falei, meu Deus, me arrepia só de falar isso para vocês. Imaginem só, nós, seres humanos, e aí eu não falo de humaninhos só, seres humanos, estarmos dispostos a viver plenamente sem precisar de cura. Oh, glória! É o ápice, né? É o ápice. E é uma provocação que foi me feita e que eu faço para vocês. Isso é uma verdade, gente. Isso liberta. E a gente andar nessa prisão mental, espiritual, essa prisão como um todo, essa falta de consciência mantém essa doença ativa, mantém o sofrimento fica persistente. Porque a gente ainda não enxergou essa verdade, essa realidade. Que a cura não é a remoção de nada, mas é a disposição da gente viver pleno, sem precisar dela. Quando Jesus curava, ele sempre associava a cura à fé e ao perdão. E isso fala muito de como as doenças, elas não são só físicas, mas sim, elas são emocionais, elas são espirituais. E a gente precisa integrar tudo isso para a gente regenerar. Sim, a falta de perdão cria doença psicossomática. A crença do castigo divino, né? Deus castiga, também mantém as pessoas presas no sofrimento. O medo de perder a identidade faz com que a gente resiste à transformação. Agora, quando a gente começa a abandonar tudo isso, quando a gente começa a abandonar esse padrão de pensamento que mantém a gente nesses pontos, a gente passa a ser livre.
a gente deixa de sair dessa crucificação diária e a gente escolhe ser livre e não mais sofrer. Cristo, e eu gosto de citar muito ele, porque ele está muito presente nesse nosso mover, ele que está conduzindo tudo isso, principalmente as palavras, principalmente a energia, principalmente tudo que está carregando aqui a água. Ele podia ter evitado o sofrimento, mas ele escolheu atravessar a dor da crucificação. Só que ele atravessou a dor conscientemente. O sofrimento dele não foi um castigo, mas foi uma transcendência da dor, pelo entendimento de que ele carregava um propósito maior. Isso fala o quê? Ensina o quê? Que o sofrimento só tem poder sobre quem não entendeu o seu propósito. Essa é a real. Porque quando Cristo entregou o seu espírito, ele não estava mais sujeito ao sofrimento da cruz. Ele foi para além da dor. E ele esvaziou o significado de dor, cura, destruição. Ele focou tão somente no propósito. Muitos de nós, gente, mantém a doença porque não decidiu ainda morrer para essa versão nova, onde a dor tem que morrer também. E tem uma frase também de Cristo que fala assim, ó: quem quiser salvar sua vida, perder-la-á. Ou seja, tem que perder a própria vida. Quem quiser salvar sua vida, tem que perder ela. A gente precisa deixar de ser resistente. Porque resistência fala da gente ser inconsciente. Fala da gente ficar agarrado a quem a gente acha que a gente é. A cura. A cura é a ressurreição da consciência, gente. Cristo não só curava, ele ressuscitava. A gente não está só participando de um moverzinho de cura. A gente está sendo e entrando numa energia de ressurreição. Nós estamos andando sobre um trilho de sermos ressurretos, sabe? Isso, para mim, é o maior símbolo da cura. O maior dos maiores mover da cura. A morte de uma consciência, de uma mente limitada. E o nascimento de um ser, de um outro ser. Eu preciso ser humano. Não dá mais para andar como um humaninho, humanoidinho, assim, ó. E volto a dizer, a verdadeira cura, ela não é só a ausência da doença, mas ela é essa mudança na estrutura da consciência, que torna praticamente impossível voltar no estado anterior. Não dá para fazer Águas de Micael e ser o mesmo. Não dá para ter participado da Casa das Águas na Nova Era, ter feito as suas próprias águas e ser o mesmo. Não dá para passar aqui 21 dias do mover da cura e ser o mesmo. Não dá. Não dá para voltar ao estado anterior. Se vocês voltarem a qualquer estado anterior, é porque vocês são imaturos. Vocês
querem permanecer nos estados de doença, vocês querem permanecer com caracteres eu sou buscador, querem pular de galho em galho, querem buscar ainda achar, encontrar uma solução mágica que não seja se voltar 100% para dentro e viver 100% conscientes. Vocês sabiam que muitos foram curados por Cristo, mas não ficaram bem fisicamente? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que muitos tiveram vidas transformadas, ainda tem, né? Vidas transformadas por Cristo, mas volta para suas cidades, volta para suas vidinhas, volta para aquele testemunho obsoleto, ao invés de andar como um testemunho vivo. Vocês sabiam? Se a gente parar de olhar Jesus lá 2000 anos atrás, bíblico, e trazer ele para cá, a gente diariamente é transformado por Cristo. Só que a gente não crê, a gente não acredita, a gente ainda põe ele lá fora, aquele homem salvador, e não assume ele, e não assume salvar. Você é o salvador da sua própria história, você é Cristo, você pode infinitamente mais do que ele fez e falou. Você não quer ser esse testemunho vivo, você não quer se pôr à prova, você não quer falar para os outros, transbordar para os outros suas dores, porque você ainda não está curado. Como é que você vai falar sobre alguma coisa, sobre algum tema, se você nem sabe falar sobre aquilo? Isso mostra, gente, que quem realmente quer se curar precisa estar disposto a ressuscitar como uma nova versão de si mesmo, sem vício emocional, sem ganhos secundários de dor, de apego à identidade anterior. Não dá para passar por águas de Micael e continuar a Marianinha. Não dá para passar por águas de Micael e continuar Anderson, Lili, o Yara. Não dá. Não dá. A cura é para quem está pronto para viver sem sofrimento. Ponto. Eu sei que é brutal isso, mas é real. Nós estamos no 5º dia. E a partir de agora, nós estamos sendo curados. E nós não vamos voltar, em hipótese alguma, a nenhum padrão antigo que mantinha a nossa doença. Isso é uma afirmação. É uma decisão. E é uma resposta para essa pergunta. Você realmente quer se curar? Filho, tua fé te curou. Não porque o milagre esteja fora de ti, mas porque sempre esteve dentro. Eu apenas sopro sobre as águas internas do teu ser, despertando aquilo que sempre foste, inteiro, livre, perfeito.
Toda dor que sente é uma ilusão que o mundo colocou sobre ti, mas eu te digo, nenhuma enfermidade pode permanecer onde a verdade habita. Abre teu coração, solta o medo, bebe da fonte viva. A cada gota, permito que o fluxo da vida corra livre em ti, restaurando o que sempre foi teu por direito. Levanta-te, anda, vive, porque em mim não há doença, não há falta, não há separação. Há apenas o amor e onde há amor, há cura. Saudações, eu sou Jesus Cristo. Fechem os olhos e sejam tomados por essa cura. A gente se vê amanhã. Obrigada. Tchau. Até amanhã. Eu vou lá entregar para ele. Que a nossa cura seja dele. Do nível que tiver que ser. Obrigada. Beijos. Até amanhã.
É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Deus, por tudo. Obrigada por me conceder essa dádiva de carregar isso. Obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada, Cristo.